poder estar participando desses dias, nesta casa, em que os mentores amigos, com tanto amor, como disse Marcos, planejaram, prepararam e nos recebem aqui a todos nesses dias. É um dos lugares muito especiais em que nós podemos estar nos Estados Unidos, porque, como nós dissemos ontem, das preciosidades da vivência espírita, uma delas é o laço de carinho que nós vamos criando entre nós. Tão precioso, porque de fato somos filhos de Deus e por isso irmãos, verdadeiramente. E sendo irmãos, a nossa busca maior nesta existência como espíritos, vivendo para a eternidade, é a autoiluminação. E nesse processo de autoiluminação, uma das razões pelas quais nós estamos encarnados, ou melhor, reencarnados no planeta Terra, é para adquirir recursos novos para que nós possamos desabrochar toda a nossa potencialidade divina. As possibilidades são muitas. E quando nós tratamos hoje do controle emocional à saúde mental, a temática saúde mental vai além do que a ciência hoje diz. Porque é a saúde mental da mente e do espírito. Não é a saúde mental que os psiquiatras e neurocientistas e psicólogos trabalham. É muito além, porque vai além da saúde do cérebro. Vai além do equilíbrio neuroquímico. Ele é verdadeiramente o equilíbrio da mente. É o equilíbrio do espírito. Esse é o objetivo essencial desse estudo que nós vamos compartilhar hoje. É um estudo que retoma alguns pontos que, como o Marcos falou, nós trabalhamos algumas dessas informações no simpósio e outras vamos trazer hoje para vocês. Nos Estados Unidos, o Instituto, eu vou fazer um parênteses, os slides estão em inglês porque nós temos também desencarnados que falam em inglês, não entendem o português. Porque eles não entendem por uma razão, porque eles ainda não estão evoluídos o suficiente para entender o pensamento. Isso está nos livros de Kardec, vocês sabem, e André Luiz também. E também porque nós temos uma mina americana entre nós. E isso é para a gente um momento de aprendizado múltiplo, tá? Então, o Instituto Americano Nacional de Saúde Mental, que é um dos institutos nacionais de saúde, eles são responsáveis por financiar todo o avanço de pesquisa da saúde mental. Mas a saúde mental aqui, basicamente, é uma saúde que ainda pertence à biologia. Ainda assim, as pesquisas atuais relatam que 30% dos americanos sofrem de alguma desordem mental. Entre esses 30%, 6% deles sofrem de uma doença mental séria. Séria, eles querem dizer, são aquelas doenças mentais que impedem que a pessoa trabalhe, que ela estude, que ela vive em família com harmonia, que ela se desempenhe no dia a dia com naturalidade. É o que chama a patologia que desabilita a pessoa para viver normalmente. São doenças mentais sérias, que muitos de nós poderemos estar perguntando: Vanessa, o que são doenças mentais? A ciência define que essas doenças mentais são tantas que, nós vamos falar algumas, que elas acabam sendo a
maior razão pela qual nos Estados Unidos e no Canadá, pessoas de 15 a 44 anos de idade ficam totalmente impedidas de funcionar no dia a dia com normalidade. Então, quem pensa que o maior problema de saúde está problemas no coração, não é o coração, são os problemas de ordem mental. Ah, Vanessa, isso quer dizer que são doenças da mente que a pessoa cria? Não. São tão reais que a ciência mostra hoje, com a medicina avançada e a tecnologia aumentada, com estudos de imagem, esses que a gente chama MRI, PET scan e outros. O SPECT também. Imagens do cérebro mostrando que áreas diferentes são ativadas ou desativadas a partir de determinadas desordens mentais. Então, são desordens da mente que afetam o biológico de tal modo que a pessoa se vê de forma diferente no espelho, sente diferente perante quem ela encontra e também tem dificuldades de operar no dia a dia de forma natural. Nós não vamos usar a palavra normal, porque ela exigiria uma definição que hoje não nos caberia traçar esse estudo. Mas de uma forma natural, que fluísse, sem impedimentos. Que doenças são essas que passam a ser a maior razão pela qual várias pessoas dessa faixa de 15 a 44 anos de idade ficam impedidas de viver com naturalidade? São doenças tais como a depressão. Não é aquela depressão que a gente fica triste no cantinho, chorando porque perdeu um namorado, porque acabou um casamento, porque tudo isso é normal. Ah, porque mudou de país, porque isso é normal. Por um período de tempo. Porque perdeu um ente querido pela morte, apesar de que a gente não perde ninguém, porque continua vivendo, mas há um restabelecimento dessa relação, ou porque nós perdemos um emprego, ou porque mudamos de profissão. Acontece muito conosco, que somos imigrantes, tínhamos uma profissão no país de origem, viemos para cá, mudamos. Por um lado, ficamos maravilhados de ver como somos capazes de fazer coisas que a gente não imaginava antes. Por outro, triste de pensar que a gente às vezes gostaria de fazer outra coisa, não pode, e acabamos nos deprimindo. Quando essa depressão passa a nos impedir de viver com naturalidade no dia a dia, coisas que antes nós gostávamos, e hoje, não gosto mais. Por exemplo, quem adora futebol. Aí um dia, olha aí, tá aí o canal, não tem esse canal agora, aprendi, agora tem um canal só de futebol aqui, né? PFC, isso, né? Parece até partido político. É o partido político só de quem gosta de futebol. Quem assiste e gostava e de repente passa uma fase difícil e a pessoa, nem aquilo mais anima a pessoa. Nem comer a comida que a gente mais gostava anima. Nem estar perto da pessoa que a gente mais gostava. Nem fazer muitas das coisas que para aquela pessoa apetecia, agora não apetece mais. E a pessoa não tem vontade de levantar, sente dor em tudo que é lugar no corpo. Cada pessoa vai ter sinais específicos sobre essa questão da depressão. Mas é quando ela impede que a gente possa caminhar no dia a dia com naturalidade. E há estatística dizendo, se você não passou por isso, fique vigilante, porque pode vir a passar um dia. Se já passou, já sabe como é que é. E se não passou e não vier a passar, alguém muito perto de você pode vir a passar.
Então a gente não pode dizer, ai, sai dessa tristeza, depressão. Não é assim, porque mexe com o cérebro. Há neuroquímica modificada. É por isso que a pessoa começa a sentir ela e o mundo de uma forma muito diferente. Então precisa de tratamento. E não pode ficar contra a medicina. Porque Emmanuel diz, os cientistas, os médicos são sacerdotes de Deus também. Então vamos agradecer que hoje em dia tem um comprimidinho que ajuda a gente. Tem gente que vem chorando para mim. Mas Vanessa, não tem jeito de dar uns passos aí e fazer eu parar de tomar esse remédio de depressão? Olha, volta 50 anos atrás. Sabe o que ia acontecer com uma pessoa na sua situação? Ia estar no hospital psiquiátrico. Porque não tinha remédio. Graças a Deus que tem um remédio e você está bem. Ah, mas eu não gosto de depender daquela capsulinha. Você preferia o quê? Depender de um quarto trancado em uma jaqueta de hospital psiquiátrico? Graças a Deus que eu dependo só de uma cápsula. Eu podia depender de muitas outras coisas. Em função disso, a depressão precisa ser tratada. Ou a ansiedade. Pessoas que não entram no elevador porque acham que vai acontecer algo. É algo que vai permear até uma crise do pânico. Pessoas que deixam de ir à esquina porque, ai meu Deus, vai que acontece alguma coisa. Quantas pessoas hoje a gente conhece que passam por isso? Fala assim, ah, vem pra cá, pra Baltimore. Ai, 3 horas de carro, vai que acontece alguma coisa. Se acontecer, é porque tem que acontecer. Tem provas, expiações, experiências. Mas quem disse que vai acontecer? E por que não pode ser uma coisa boa? Já pensou andar para baixo, encontrar uma maletinha cheia de dinheiro? Ah, Vanessa, você está sonhando. Não é, mas pode acontecer coisas boas também. Se é que muito dinheiro pode ser tão bom assim, pode ser até meio complicado. Porque a gente fica mais confuso. De qualquer maneira, doenças tão simples aparentemente, mas que podem debilitar, e podem chegar a ser muito complexas, como a depressão e a ansiedade, e doenças mentais mais complexas que estão na categoria geral das demências, da esquizofrenia, onde pessoas não podem trabalhar no dia a dia normal porque elas podem começar a passar a sofrer alucinações e acreditar nas vozes, nas visões e não saber mais discernir se as vozes são vozes de entidades, de pessoas que ela acha que está escutando. Se são visões de pessoas, ou se são realidades, ou se são imaginações. Tal que conhecemos casos em que tinham pessoas que eram muito inteligentes. E tem um filme, a Beautiful Mind, desse cientista que ganhou o prêmio Nobel. Ele tinha essas visões e por causa das visões às vezes não sabia discernir se a visão era real ou se era uma imaginação. E ele, quando acreditava, criava embaraços para ele e para a família. Nesse sentido, as desordens mentais, a partir da ciência atual, são consideradas desordens do cérebro. E é essa a visão espírita. É o cérebro que causa essa disfunção. A partir de Allan Kardec, nós vamos redefinir as doenças mentais. De modo que Dr. Bezerra de Menezes, ele nos diz que os pensamentos não são gerados em nossos cérebros e, na verdade, os nossos cérebros são, na realidade, dependentes das nossas almas. É o espírito que controla o cérebro. Se algo acontece no cérebro é porque o espírito está vibrando, imantando, plasmando no seu perispírito, moldando no seu corpo físico, no seu cérebro físico,
aquela desarmonia. Então a raiz do problema não é o cérebro. E Dr. Bezerra de Menezes diz, então, os desequilíbrios da mente não dependem das lesões do cérebro. Tanto é verdade que Dr. Raymond Moody Jr. e Dr. Melvin Morse, dois pioneiros nos estudos de pré-morte, um em adultos e outro em crianças, observaram que depois que os médicos já tinham dito que aquele corpo estava morto e tinham já diagnosticado a morte cerebral, aqueles corpos, aquela mente ligada àquele corpo, no nosso linguajar, aquele espírito, tinha experiências tais que depois voltava e relatava o que estava acontecendo no corpo. E até hoje a ciência investiga o que é que está acontecendo, porque os registros mostravam que aquele cérebro não funcionava mais. Então o Dr. Bezerra já nos dava indícios de fatos que a ciência está tentando compreender como elas funcionam. Como sempre, o Espiritismo, visionariamente, trazendo o que antigamente se dizia, era algo muito profético, mas não é uma profecia baseada numa crença cega. É uma visão futurística, porque existe uma visão panorâmica de quem nós somos, muito além da matéria. Nesse sentido, se nós formos pensar em nós, na nossa mente há emoções que impactam muito fortemente em como nós vamos nos sentir, a nossa autoestima, a nossa saúde mental. Há emoções, 7 principais, que acontecem dentro do ser humano, da mente humana, que basicamente vão definir muitos caminhos das nossas vidas. Essas emoções são muito primitivas e acontecem dentro de nós, talvez diariamente, pelo menos uma vez, dizem os estudiosos, nós sentimos uma dessas emoções, medo. Medo, às vezes, até de uma barata. Ou medo de perder o emprego. Culpa, porque gostaríamos de ser melhor e ainda não conseguimos. Ainda, como disse Monetti, pisamos na bola. Culpa. Vergonha. Ai, eu adoraria olhar face a face na cara de tal pessoa e não me sentir mal, culpada. Às vezes nós falamos muito e às vezes falamos bobagem de coisas e situações que a gente não conhece. E aí o que acontece? A gente às vezes não conhece ninguém, aí vem numa rodinha e aí daqui a pouco encontra a pessoa que a gente estava falando. A gente não consegue nem olhar na cara da pessoa. Todo mundo passa por isso. Quem não passa é porque já está lá no desencarnado, já está lá no nosso lar, vivendo lá. Como instrutor, obviamente, eu estou falando. Todos nós passamos por isso. Por isso Jesus falou, a gente tem que vigiar, para que a gente não passe por esse sentimento de culpa e de vergonha. Porque às vezes a gente não conhece a pessoa, ou não conhece a situação, às vezes a situação do país que a gente vive. E a gente começa a falar, e vai falando, e fala, ai meu Deus, agora como é que eu vou gostar desse país? Eu já falei tão mal dele. A gente fica até envergonhado perante, não estou falando só dos Estados Unidos, qualquer país que a gente viva, porque isso é natureza humana. A gente se sentir com uma mágoa, uma angústia, o orgulho, a ilusão.
aqueles pensamentos grandiosos, onde um dia XYZ coisas, e aquilo não deixa às vezes a gente viver feliz aqui. Porque a cabeça fica lá, no mundo da fantasia. E o maior dos impedimentos da felicidade é a emoção do apego. A gente fala que é desapegado, né? Outro dia, eu estava com um tempo extra. E não é muito fácil ter esse tempo extra. E peguei na cable, fiquei passando de canal em canal. Tava difícil achar alguma coisa. Eu não tinha Globo, eu não tenho a Globo, porque é uma tentação muito grande para mim. Eu acho que eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu acho que eu vou sentar e vou ficar assistindo só as novelas, Daniel vai ver futebol. Então a gente se priva. Aí eu estava clicando nos canais e achei um canal, que eu nem sei qual que é, e falava de um programa que o pessoal ensina a pessoa a se vestir. A pessoa se veste mal, ensina ela a se vestir. É um casal, chama What Not to Wear. É interessante, né? Você fazer essa mudança emocional na pessoa, elevar a autoestima da pessoa. Aí fiquei abismada. Eu aprendi coisas que às vezes eu nem sabia. Pode ser que eu tinha outras vidas. Nessa vida eu não sei. A pessoa tem que renunciar a todo o guarda-roupa dela. Né? Vocês já viram? E essa menina, ela andava com um rabinho de pelo. Você assistiu isso também? Interessante. Um rabinho, ela pegava esse rabinho tipo de esquilo e punha na roupa dela. Aí perguntou, mas por que você usa esse rabinho? Ah, porque é um conversation starter. A gente, a autoestima tão baixinho que ela precisava instigar, ela não viu o valor dela. Só que na hora que falaram, olha, eu vou te dar 5.000 e a gente vai te ensinar a se vestir. Só que você tem que deixar a gente eliminar seu guarda-roupa. A menina chorou. Mas chorou. Ela ficou numa crise de identidade. Gente, isso tem um nome. Apego. É essa palavra aqui, ó. Apego. É apego, Vanessa. Ah, não, Vanessa, eu dou tudo, menos isso. Mas por quê? Não, porque isso... Nós estávamos conversando hoje sobre outras coisas. Porque isso significa... Ué, e a hora que desencarnar, você vai levar? Tem que treinar, porque a gente vai desencarnar a qualquer momento. E Jesus falou, no teu tesouro está onde está o seu coração. Se desencarnar e o coração ficar aqui, a gente fica doidinho do outro lado. É a perturbação espiritual. Porque a gente está agarrado. E tem gente que não está agarrado somente a coisa, está agarrado a pessoas. Ai, se fulano morrer. Então eu e meu marido, a gente faz sempre um exercício. A gente sempre conversa. Como é que vai ser se um desencarnar antes do outro? A gente vai conversando, vai trabalhando a ideia. Pelo menos algumas vezes por semana, isso não é mórbido não. Isso é exercício. Porque vai acontecer. E a gente conversa. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai saber? Vamos identificar? Não tem esse negócio de código, essa bobagem isso, né? Mas a gente, vamos treinar e pensar sempre na morte nossa e dos entes queridos. Divaldo Franco fala isso. Pelo menos uma vez por dia, deveremos refletir nisso. E se agora eu bater as botas? Porque pode ser. E aí? Esse apego, às vezes, é a minha personalidade. Eu não sou Vanessa. Essa vida me deram o nome de Vanessa, mas graças a Deus sou mais do que Vanessa. Graças a Deus eu quero dizer, tem mais coisa boa e tem outras também que eu não sei, que são meio tortas, né? Mas que é um aprendizado. Mas são mais. Mais quer dizer, tem qualidades que eu ainda não lembro, não descobri. E tem outros defeitos que Deus tão bom, tapa um buraquinho daqui a colar, enquanto eu arrumo outras partes. Mas é um apego, às vezes é a personalidade. A gente muda pra cá, vai mudar o nome, vai colocar o nome
no Social Security para pegar o Social Security. E a gente tem um monte de nome quando vem de outros países. Eu contei isso para você no passado. E meu nome tem 4 nomes, porque para a gente que é um bom brasileiro tem que ter muitos nomes. Então vai lá, Vanessa, Cristina, Zília, seu nome. E foi um choque para mim. Aí eu vi como que eu estava pegadíssima. Como eu vou renunciar meus nomes do meio, Cristina e Zília? Vou ficar só com Vanessa Ancelone? O que eu vou falar para minha família? Meus avós? E eles me perguntaram, Vanessa, você não gosta desses nomes? Não, gente, vocês não estão entendendo. É que lá o buraco é mais embaixo. Mas eu percebi, eu falei, que bom treino. Não importa se é Vanessa Ancelone, Cristina Zília, qualquer coisa. Eu vou usar esse nome. Amanhã não é o nome. É o apego. E a gente vai aprendendo a desapegar. E vai vivendo, e cada lição é um aprendizado. Havia, para você ver que todos nós vivemos essas emoções diariamente, havia uma moça chamada Íris. Na época da primavera, isso era na antiga Grécia, Íris era tão linda, era tão formosa, que todos na cidade a veneravam pela beleza física. Era uma beleza grega tão perfeita, que ninguém mais na cidade tinha tão perfeita beleza. Quando ela tinha 15 anos de idade, os guerreiros daquela cidade iam retornar da guerra como heróis. E a cidade ia preparar um desfile. Como era a primavera, eles iam fazer uma homenagem aos heróis da guerra, homenageando os deuses pelas beleza da vida, as flores, as estações do ano. Chamaram 4 moças muito bonitas e cada uma representaria o inverno, a outra o verão, a outra a primavera e a outra o outono. Íris foi escolhida para representar a primavera, que era considerada pelos gregos a estação mais formosa, e por ser a mais formosa tinha que ser representada pela moça mais formosa da cidade. Mas existia um sacerdote do templo dos deuses que estava muito enfurecido com o homem mais inteligente da cidade, um filósofo, cientista, professor, que de tanto ensinar a juventude estava fazendo com que eles despertassem da fé cega nos deuses do templo e no oráculo, acabando com o que a gente fala na América, acabando com o business dos sacerdotes. Porque muitos se tornam religiosos não é por Deus, ou pelos deuses, mas pelo que convém. E naquela época já existia isso. E os sacerdotes queriam combater esse homem, que nem sabia que os intrigava tanto. Pensaram e refletiram e disseram, não é possível que ele não tenha uma esposa. E descobriram que ele não tinha uma esposa porque ele dizia que ele era tão sábio, que quem é sábio não casa. Eu já não concordo com isso, nem o espiritismo. Mas, de qualquer maneira, há necessidade de quebrar esse padrão. E para quebrar esse padrão, eles pensaram, a beleza e formosura de Íris vai conquistar Antúlio. Antúlio, o nome do homem mais sábio daquela cidade grega. Então, naquele dia, eles iriam receber os heróis,
comemorar com os deuses a vitória e as estações do ano e a preparar uma armadilha para Antúlio. O orgulho, as ilusões, o apego, motivou vários deles, o medo de perder a clientela, motivou que todos, inclusive Íris, com 15 anos de idade, aceitasse a proposta. E disseram: Íris, sua missão vai ser seduzir Antúlio. E tem gente que acha que os jovens, às vezes, não sabem o que estão passando na cabeça, porque esquecem o que o Espiritismo fala, que são espíritos milenares, conectados àqueles corpos. E tem a malícia que vem da bagagem anterior, ou a pureza que já foi conquistada também. No caso de Íris, era bela, mas astuta, e sabia o poder que tinha nas mãos com a beleza que tinha. O que ela fez? Foi, e quando estava desfilando numa das alas os heróis de guerra, sendo homenageados, e na outra os homens sábios, entre eles Antúlio. Ela passou com algumas rosas e ofereceu a Antúlio. Quando Antúlio olhou pela primeira vez Íris, ele ficou profundamente apaixonado. Todas as mulheres que já tinham tentado conquistá-lo nunca conseguiram, mas aquela era diferente. Íris o conquistou naquele segundo de tal maneira que ele pensou: como vou chegar perto? Vou ensiná-la sobre os conhecimentos da vida. Vou pedir ao pai dela para que eu tenha permissão de ensiná-la todos os dias um pouco sobre os conhecimentos da ciência, e assim ficarei perto. Ele caiu na armadilha. Também estava experienciando alguns dos sentimentos da ilusão, do apego, que ele não era imune, porque era ser humano. Antúlio foi e teve permissão do pai, e dia a dia ensinava a Íris as ciências. E ele, cada dia, se apaixonava mais. Se apaixonava de tal modo que ele olhava para Íris e dizia: Íris, se tudo em a natureza tem algum defeito, hei ainda de descobrir qual é o seu, porque até então ainda não identifiquei. E ela dizia: enquanto me instruis, eu lhe destruo. E ele não compreendia, muito sábio, mas ele estava literalmente, o que nós falamos no popular, babando. Ele estava babando. Até que um dia, quando vários jovens estavam sendo instruídos, conseguiram completar o plano. E eles tinham informado exatamente aos sacerdotes tudo o que acontecia, quem eram os jovens a quem ele instruía. Os sacerdotes conseguiram subornar a tantos jovens quanto necessários para deporem contra Antúlio. Levaram Antúlio à corte, mas o que o Antúlio não esperava era que entre as testemunhas contra ele estaria Íris. Foi um choque, porque ela falou tantas mentiras, as ilusões, tantas mentiras, que depois a deixariam profundamente culpada e envergonhada. E ele, como era muito sábio, apesar de ter sido condenado pela corrupção da juventude, como aconteceu com Sócrates, antes de tomar o veneno, porque era a pena capital, ele virou a Íris e disse, porque ele tinha conhecimento da vida eterna, da continuidade da vida após a morte, e disse: ó Íris, eu lhe perdoo,
porque a amo muito. E sei que nossas vidas não param aqui. E um dia irás escutar eternamente minha voz ecoando em seus ouvidos, dizendo: eu lhe perdoo. E ele repetiu 3 vezes: eu lhe perdoo, eu lhe perdoo. Bebeu o veneno. Íris estava hipnotizada pela ilusão, porque ela achava que naquele momento seria uma heroína na cidade. Porque ela não sabia, na ilusão dela, no apego aos bens efêmeros, do poder da beleza, do dinheiro e da fama e da glória temporária, era que a comoção social foi tanta, porque Antúlio era um homem de bem, que fez com que os sacerdotes e os próprios pais empurrassem para que ela mudasse para uma outra cidade sozinha. Ela nunca imaginava que isso ia acontecer. Disseram: para a sua própria proteção você precisa viver sozinha numa outra cidade, porque eles não esperavam que a comoção social, a revolta ia ser tanta. E ela foi. Numa época que viver só não era para qualquer um. Numa época que mulher, se vivesse só, é porque não era uma mulher de bem. Ainda mais na idade dela. Ou ela estaria com os pais, ou ela seria casada, e nenhum nem outro. Ela teve que peregrinar, pedir ajuda para pessoas desconhecidas, até que sem comer muito ficou doente, tão doente, que mesmo sendo tratada por um senhor mais idoso que era caridoso, ela observou nas águas do lago um dia, quando se recuperou, que a sua beleza já não era mais a mesma. Ainda era jovem, bela, mas não tão bela quanto antes. E por isso aceitou um casamento com o primeiro homem que apareceu, porque era a única maneira dela viver bem. Não amava esse homem. Quantos casam por conveniência? E os desastres e tragédias que acontecem nas famílias, por causa dessas emoções que estão dentro de nós e vão projetadas nas nossas relações. E Íris não amava esse homem, mas como uma vida mais animalizada, teve relações com o marido, obviamente. Teve 2 filhos, não amava nem aos filhos, nem ao homem. O homem que era rude, que era bruto, ela foi ficando cansada. Sentia falta das paixões, sentia falta do poder que ela exercia com a beleza sobre os outros. E dessa ansiedade de continuar, nessa ilusão sedutora, ela começou a ter amantes. Entre um amante e outro amante, um dia o marido ficou sabendo. E ele era bruto, o outro apaixonado, entraram no duelo, o marido foi morto. O filho mais velho, que amava o pai, revoltado com a mãe e a desonra sobre a família, jurou vingança à própria mãe. E disse: irei para a guerra me vingar de ti, mulher desgraçada. Não poderei matá-la porque és minha mãe, mas a cada um que eu passar a minha faca, irei pensar que é a ti que estarei fazendo. E foi. Morreu na guerra. O irmão mais novo não tinha a mesma audácia de enfrentar a mãe dessa maneira, mas se frustrou, entrou naquela depressão que nós conversamos. Porque as emoções podem dominar nossos corações. E nessa hora, ele morreu numa depressão patológica profunda, onde não comia mais, não sentia mais graça de viver. Íris, mais uma vez, fica sozinha naquela existência, já mais velha, sem a mesma beleza, desonrada na cidade,
passou a pedir esmolas. E de esmola em esmola, nas intempéries da vida, ela desencarnou. Quando desencarnou, se encontrou naquela passagem de perturbação espiritual, onde escutava a voz de Antúlio: eu lhe perdoo, eu lhe perdoo. E ela, vivendo a culpa, a vergonha, a angústia e todos esses sentimentos, essas emoções, pediu num átimo para que pudesse ter uma nova oportunidade. E se encontrou reencarnada numa outra existência. Uma menina novinha, numa vila menor, renascida numa família não tão importante na cidade. Ainda era formosa fisicamente, não tanto quanto Íris. Era Aurora, porque nasceu na aurora de um dia. Os pais achavam que era formosa e por isso colocaram o nome dela de Aurora. Mas era uma menina que vivia pelos campos daquela vila pequena. Quando tinha 12 anos, encontrou com alguns guerreiros que passavam de uma outra cidade a cavalo, e o líder, muito arrogante, encontrou aquela menina linda de 12 anos e disse: ei menina, como chamas? Aurora? Pois bem, Aurora, vem comigo. Não posso, tenho meus pais. Pois bem, vou a outra cidade. Quando retornar, irei pedi-la em casamento. Diga a seus pais, ele era muito arrogante, e disse: diga aos seus pais que se não me esperares, irei atrás de ti e de toda a tua família e dizimarei a todos. Era um amor bem profundo. Como muitos que às vezes conhecem em 2 minutos, já se sentem apegados à pessoa. Isso não é amor. E nessa situação, ela, menina, sem saber ainda muito o que fazer da vida, voltou para casa, não sabia como falar para os pais, ia falar quando viu que os pais tinham trazido um noivo prometido que nem ela sabia que existia. É a vida cheia de emoções. Ela olhou e disse: como vou explicar? E os pais felizes falaram: eis o seu noivo. E ele, todo orgulhoso, que ia noivar a moça linda daquela vila, ela disse na inocência: mas meu pai, minha mãe, o fulano de tal, que eles nunca conheceram, nem sabiam quem era, me disse isso e aquilo, aquilo outro, não posso aceitar. Naquela época, o orgulho era muito grande dos homens. Hoje não. Hoje não. Tal que foi ferido tanto o orgulho daquele pretenso noivo, que ele, sabendo que a filha daquele casal poderia estar já não mais inocente, já não lhe prestava como esposa, para não dizer que ele estava dando para trás no combinado, ele disse mentiras. Pois bem, escutei mesmo. Então és tu a menina que saiu com o fulano tal e qual? Os pais ficaram horrorizados, pensando que a menina já não era mais moça, já não era mais pura, não podiam mais casá-la, porque aquele noivo não a mais queria, ninguém a mais quereria. A expulsaram de casa. E ela começou a escutar a voz: perdoa-te, perdoa-te, sem saber de onde vinha. Foi a outra vila, precisou casar com o primeiro que a viu, não amava também, teve filhos, encontrou com aquele guerreiro. E para encurtar a história,
Ela envenenou o marido, porque queria ficar com o guerreiro. O guerreiro não a mais queria. Ela matou o guerreiro. Uau! Tudo isso na base dessas emoções. Isso está num livro espírita, psicografado pela médium Amália Domingos Soler, da Espanha. Chama Perdoe-te. Um livro dessa grossura que eu recomendo a todo mundo, porque são muitas reencarnações. Mas a última reencarnação que nos interessa agora, para dar esse desfecho, tem muito mais do que isso. É quando ela termina aquela reencarnação de maneira trágica. E volta e continua escutando a voz do perdoe-te. O medo de estar sozinha, a culpa dos erros do passado, a vergonha e todos os outros sentimentos a impulsionaram a se reverenciar aos deuses no plano espiritual, porque ela ainda era politeísta, e pedir uma nova oportunidade. Foi quando ela reencarnou na Samaria. E lá na Samaria, ela viveu uma vida muito difícil e foi passeando de algumas cidades. Saiu muito nova, os pais não tinham muitas condições, tinham muitos filhos, foi viver sozinha. Teve que se prostituir, porque naquela época, se a mulher não tinha uma família, o marido ou os pais, ela tinha que vender o corpo para viver. Não era o que ela queria, mas não tinha outra alternativa. Não existia emprego para mulheres como hoje. E nesse caminho ela ficou cansada e quis viver de modo igual àqueles hebreus que acreditavam no único Deus e seguiam o Torá. Mas ela não podia ficar sozinha. Homens a queriam como esposa, mas homens rudes. Ela, sedenta de ser amada, não era mais prostituta, mas tentou se casar e, sendo violentada, ela separava, encontrava outro marido, separava, era violentada, encontrava outro marido, estava cansada porque não encontrava o amor. Até que um dia, ao meio-dia, cheia e cansada dessas emoções angustiantes que a deixavam mais sedenta de luz e de paz, ela um dia, ao meio-dia, o sol a pino, um momento em que naquela época, lembra, não tinha torneira, não tinha banheiro, não tinha bebedouro. Para buscar água e matar a sede, ela precisava ir ao poço, léguas de distância. Ninguém na época buscava água ao meio-dia, porque o sol é muito forte. Trazer a água e carregar na cabeça ou nas mãos é muito intenso. Mas ela precisava da água, estava muito sedenta, e foi. E quando buscava a água do poço, escutou uma voz, porque ela estava cansada. Essas emoções a perturbavam profundamente, ela não aguentava mais. E buscando se dessedentar naquelas águas do poço, ela escutou uma voz. E aí ia tirar dos sofrimentos. Era a voz que dizia: mulher, dê-me de beber. Era uma voz tão forte, tão profunda, que a assustou. Quando ela retornou, viu aquela figura masculina luminosa, e ela disse: como ousas falar comigo, uma samaritana, alguém que não lhe pertence à raça e uma mulher? Porque os homens não falavam com as mulheres em público naquela época. E tem homem que até hoje faz isso. E às vezes mulher também confunde, traz esses ranços. E quando está em grupos sociais, é mulher com mulher, homem com homem. São os ranços das vidas pregressas.
E ele disse, dá-me de beber, porque essa água que também beberes irá matar a sua sede para todo sempre. Era o nosso mestre. Que, como muitos de nós, quando estamos cansados e já não aguentamos mais dar murro em ponta de faca, turbilhonados nas emoções descontroladas, é quando nós estamos naquela escuridão mais profunda do nosso ser emocional desequilibrado, que vem a luz do Cristo nos dar o esclarecimento, a diretriz, para que nós possamos compreender por que sofremos hoje, se é razão do nosso hoje ou do passado, como fala no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos encontrar muitos de nós que, como Íris, a Aurora e a mulher do poço, também se encontravam desequilibrados em emoções aparentemente não passíveis de controle. E que criavam um tumulto mental tal que não poderiam viver de forma tranquila, equilibrada e autoiluminada. Por isso que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, interessado em compreender essa nossa essência emocional, ele perguntou aos espíritos algo que nos interessa muito. Porque os espíritos disseram que as paixões fazem parte do desenvolvimento do espírito. E Kardec perguntou, na pergunta 191 de O Livro dos Espíritos, então quer dizer que as paixões são indicativo do nosso desenvolvimento espiritual? A resposta é fascinante, porque ela nos tira dessa obscuridade de querer ir contra e resistir a aceitar a nossa própria natureza. Vocês acham que as paixões são um indício do nosso desenvolvimento espiritual? Sim ou não? Ai, meu Deus! Sim. Gente, são esses ou não? Acho que sim. De desenvolvimento, sim. Mas não de perfeição. Então a gente não precisa lutar contra a paixão, mas precisa a paixão pelo Mengão, né? Pelo Palmeiras, por outros, tudo bem, contanto que isso não nos impeça de vir ao centro espírita, para crescer de outro jeito. Que não nos impeça da gente sentar e ouvir um ente querido que em casa está precisando. E às vezes a gente não, não, pelo amor de Deus, deixa eu fazer minha coisa que eu gosto tanto, depois a gente conversa. E o povo está lá do lado, chorando, São João. Mas eu tenho que cultivar a paixão. É o desenvolvimento, mas não atingiu a perfeição. Mas os espíritos não pararam aí? Eles falaram isso. É um sinal de atividade e de abertura da mente, do ser. É um sinal de que a gente está crescendo, desabrochando. Mas tem algo mais. Por isso que, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender alguma coisa que é muito interessante. Tem gente que acha que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para a gente pegar e abrir assim. Vamos ver aqui que fala o oráculo. Nossa, é mesmo, hein? E fecha o livro. O Evangelho segundo o Espiritismo não é oráculo. Era isso mesmo que eu estava sentindo. Não, então não funcionou, porque não é para confirmar. É um livro para estudar. Kardec, quando escreveu, não escreveu para que a gente tornasse esse livro uma Bíblia. Escreveu para que a gente pudesse destrinchar os conhecimentos da moral do Cristo à luz da razão.
Para ser a luz da razão, a gente precisa estudar o livro. E no estudo desse livro tem uma parte que muito nos intriga, porque diz os Espíritos que os instintos que todos nós temos, que advêm da nossa essência divina, que estão sementes pulsantes de atividade, vão se desenvolvendo e vão passando um dia a ser sensações. Tem gente que fala assim, eu assisto, minha esposa ou um fulano assiste um filme e chora. Eu não consigo derramar uma lágrima. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa na vida e fala, nossa, vocês viram aquele filme do Mel Gibson? Que ele tomou um raio na cabeça e escutava o pensamento das mulheres? E aí teve uma parte que ele começava a chorar quando via filme. É que ele já tinha passado do instinto para a sensação. É uma analogia que a gente está fazendo brincando, mas é um exemplo. Quando a gente já abre a sensibilidade, nós já captamos o que está ao nosso redor, trocamos sensações até chegar na evolução das emoções, que o clímax é sentimento. É o sentimento de amor e não esse impulso da paixão mais. É o sentimento de fraternidade e não o impulso da conveniência. Eu vou estar com essa pessoa porque eu ajudo essa pessoa, ela me ajuda. Não, eu vou ajudar porque eu tenho que ajudar. Porque é um irmão, tal como eu, e que não precisa ser de sangue. Tem gente que fala, mas Vanessa, eu faço tanta caridade, eu ajudo todos os meus vizinhos. Mas ajudar vizinho é uma obrigação. Porque, no fundo, tem uma recompensa. Porque hoje eu dou uma xícara de açúcar para o vizinho, não precisa me pagar não, hein? Mas, no fundo, um dia que eu precisar, eu sei que eu posso contar. Mas e a caridade para aquele que a gente não sabe se vai receber nada em troca? A verdadeira caridade, que vai além do material. A caridade mais difícil é a moral. Caridade financeira, ela tem que ser feita, mas ela é simples comparada com a moral, onde a gente renuncia uma parte de um prazer interior para deixar o outro experienciar algo importante. Nessa evolução das emoções, nós vamos estudar que o nosso corpo físico, ele vai sentir todo esse trabalho evolutivo que a gente vai tendo. Por isso que, por exemplo, aqueles que já têm um controle emocional muito grande, por exemplo, vou dar um exemplo além do espiritismo ou das religiões judaico-cristãs, os monges budistas. Os cientistas hoje, os neurocientistas, tem colegas nossos da ciência, que têm feito um trabalho para mostrar por que os monges budistas têm um controle emocional muito diferente de nós que estamos na cultura ocidental. E dizem que eles conquistam isso, as emoções, através de meditações profundas. E há um livro de Yogananda, que foi alguém que trouxe esse pensamento para a América, que ele diz, Jesus também meditava. Não é uma prática que pertence a uma religião, é um fato. E hoje é neurociência. Através dos estudos de Andrew Newberg da Penn State University, mostram com clareza que nessa viagem interior, que a Joana de Anjos diz através da meditação, nós vamos conquistando o controle emocional que vai repercutir na nossa fisiologia. As emoções, elas podem fazer ativar o sistema simpático, dilatando nossas pupilas, dá um shot de adrenalina na gente e a gente, olha, vê mais, ouve melhor. Porque é uma preparação para um possível embate ou para uma fuga física, fisiológica. Ou o contrário, para simpático, que contrabalanceia esse simpático. Esse sistema nervoso, autônomo, hoje a ciência reconhece não é tão autônomo assim. Porque ele pode ser
ser controlado pela nossa mente. Ele é chamado autônomo, mas os cientistas agora estão querendo refazer esse nome. Porque, por exemplo, os monges budistas têm um documentário que chama The New Medicine. São cientistas de várias universidades Ivy League dos Estados Unidos, Harvard, Yale, a Universidade de Maryland também e outros, que mostram experimentos onde monges budistas sentaram e tinham tanto controle desse sistema, através do controle da emoção, que eles sem roupa, num experimento sentados em roda, pegavam toalhas molhadas em água gelada, se cobriam e através de meditação profunda, você vê no vídeo, eles esquentavam a toalha ao ponto de sair fumaça, de vapor, do calor. Eles produziam isso, ou seja, eles conseguiam controlar um sistema que a ciência achava que era impossível de ser controlado. Um controle de pensamento e emoção profundo. E eles vão mais além. Mais além porque nós vamos encontrar nessas estruturas que chamadas límbicas da nossa mente, do nosso cérebro, que a mente vai atingir, como diz o Espiritismo, principalmente o nosso lobo frontal, que é onde a gente vai interpretar vários dos acontecimentos da nossa vida, até estruturas como essa azeitoninha. Eles dizem que parece uma azeitona mesmo, que é pequena. Mas essa azeitona que chama amígdala, que não é aquela que tem na garganta, não. É uma que tem no cérebro. Se a gente estimular ou fizer uma lesão ali, a gente pode ficar muito calmo ou muito enraivecido. Porque é o portal da mente do espírito. É ali que a gente pode trabalhar a elaboração da emoção. E hoje os cientistas dizem que com processos de terapia no psicólogo, de visualizações, meditações, e hoje há muitos relatos científicos que mostram que a pessoa que se espiritualiza, relatos científicos, que se espiritualiza ou é religiosa, ela tem uma vida, uma qualidade de vida mental muito melhor do que a pessoa que não está nem aí para a espiritualidade e religião. Então hoje, religião e espiritualidade é fator de saúde mental. Por quê? Porque eles já viram que tem uma correlação com o controle da emoção. Porque a gente fala assim, tem que perdoar. Então na hora que a gente vai ficar com aquela raiva, a gente fala, opa, eu tenho que dar um jeito nisso. E nós estávamos aqui participando antes desse encontro, no estudo que vocês estão fazendo sobre o livro Missionários da Luz, que o Marcos estava coordenando. É um capítulo que fala exatamente sobre isso. Alguém que está prestes a desencarnar, por quê? Porque ele teve tanto pensamento negativo antes de dormir, que aqueles pensamentos negativos impactaram na fisiologia daquele corpo. E ele estava prestes a ter um derrame cerebral. De tanta preocupação que ele foi dormir. E aí Marcos nos lembrou a importância da gente refrescar a mente, trabalhar isso, antes de fechar os olhos e dormir. Orar, fazer uma leitura positiva, para reverter esse quadro. Um quadro que o nosso cientista Daniel Goleman, que era um psicólogo e agora relata os estudos da neurociência, ele mostra que nós somos seres, além de emocionais, sociais. Por isso que Jesus, quando falou para a gente da parábola do bom samaritano, Jesus não estava querendo dizer que ele era bom. Dizer que o samaritano, ele era inteligente. Porque há estudos hoje que mostram, na neurociência, e Jesus já sabia de tudo isso, que quando nós vemos uma pessoa triste, chorando, por isso que a gente não gosta de ver alguém triste, chorando, porque parece que a gente sente igual. E na verdade a neurociência descobriu em 2003 que
de fato o nosso cérebro sente a mesma coisa. Eles observaram em macacos e humanos. Por isso que a gente vê um homeless na rua e fala, e a gente já quer, a gente se sente homeless. A gente não tem a consciência, mas a gente não quer ficar perto. Alguém está triste, ai meu Deus. Mas não adianta fugir, você viu, é melhor ir lá e ajudar. Fazer o que Jesus falou. Porque aquele que faz que nem o fariseu, ele vai para casa, ele não sabe, mas ele não vai se sentir bem. Aí ele vai tomar mais uma cervejinha para esquecer. Bota lá num programinha mais violento, porque aí dá uma adrenalizada e ele acaba achando que esqueceu. Mas aí vem a culpa depois. Ai meu Deus, o Cristo falou pra gente ajudar, mas eu não fiz nada. E nesse não fazer nada, a gente esquece que a emoção é algo tão palpável quanto o sentimento. Se a gente for na raiz da palavra, por isso que eu coloquei aqui a Paris, né? Porque a palavra emoção veio do francês. A palavra emotion, emoção, é de raiz latina, é do francês. Quem sabe francês sabe falar. Então eu não vou nem falar, porque eu já esqueci como fala. Mas quer dizer excitar. Em que sentido? Do latim, emovere. E quer dizer colocar para fora, movere, mover. Então é colocar algo para fora. Todos nós passamos por essa experiência, de modo que Barbara Ann Brannan, do livro Mãos de Luz, era uma física da NASA, que descobriu que nós temos um corpo quintessenciado, uma aura passível de ser tratada. Sim. Ela diz que maior parte das nossas reações quando nós estamos passando experiências desprazerosas, maior parte de nós passa a bloquear nossos sentimentos e com isso a gente bloqueia o fluxo de vitalidade que acontece em nós. Quando a gente toma um susto, o que a gente faz? A gente fica tenso e a respiração, ela fica diferente. E com a respiração, a vitalidade. E com isso a gente vai criando doenças na mente e nos corpos. Por isso que em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz pra gente que essas nossas emoções, elas vão vibrar do espírito, sair, né? Emovere, vibrar. Ah, mas não estou sentindo raiva. Por isso que Freud falou, está reprimindo, vai explodir de alguma maneira, uma panelinha de pressão. Tem que trabalhar. A melhor maneira é o que ele fala, é olhar no espelho, fazer a catarse. Se não puder fazer sozinho, vai no psicólogo, porque psicólogo não é para louco, não. O psicólogo é um amigo. Se não puder ir no psicólogo, chama um amigo, um familiar, que vai nos entender. Faça uma prece, os amigos espirituais, porque inevitavelmente essas emoções vão vibrar para o que André Luiz chama, no capítulo 2 de Evolução em Dois Mundos, para esse campo mental que é muito vívido, é um corpo mesmo. E desse corpo, na concepção de André Luiz, vai repercutir no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e daí vai repercutir no corpo físico para quem está encarnado. O desencarnado vai parar ali no perispírito. E aí dá-lhe encarnação. Por isso que Joana de Ângeles fala, a doença é o começo da cura. Porque quando a gente começa a ter uma doença aqui, é porque essas emoções já estão desaguando para reequilibrar a mente, o espírito. Então a gente não pode ficar triste.
tem que falar abençoada doença que me ensina a viver de forma diferente. Vamos buscar a cura sem angústia. Pode chorar, mas sem angústia, sem desespero. E é por isso que essa americana, a Nadia Judith, escreveu esse livro fantástico, que bate com essas ideias espíritas, porque ela vai mostrar pra gente que as emoções afetam os nossos centros vitais. Vocês leiam o livro para ver quantas coisas fazem paralelo com o que André Luiz nos diz. E ela vai nos dizer assim, que, por exemplo, o nosso chakra, que ela chama aqui, o centro vital, né? O root. Ele, quando a gente sente medo, vai fazer com que esse centro vital que nos enraiza energeticamente seja abalado. E assim todas aquelas emoções que nós estamos conversando, cada uma delas, a culpa, vai desbalancear o centro vital sacral. O plexo solar está ligado à vergonha. O cardíaco está ligado a essa angústia. Por isso que tem gente que fala, estava tão angustiado e morreu do coração. Não é caso. Porque cada parte do corpo energético vai processar blocos fluídicos específicos advindos dessas emoções. Que todos nós sentimos. E aqui, o orgulho desmedido vai bloquear essencialmente esse centro vital. E ela vai dizendo, as ilusões da vida vão bloquear. Por isso que a pessoa mais espiritualizada abre, é o que chama o terceiro olho, esse frontal, porque a pessoa não coloca o véu da ilusão. Sai o véu da ilusão, ampliou. E o máximo, que é da espiritualidade, o chakra coronário, que é toda essa ligação, como fala André Luiz, com a espiritualidade maior, que se a gente estiver muito apegado às coisas materiais, às coisas efêmeras, vai impedir que a gente tenha uma conexão com essa espiritualidade maior. Nessa direção, nós vamos refletindo que as nossas emoções são passíveis de serem controladas, porque se não forem, há diversos impedimentos acontecendo no nosso corpo. Porque estão acontecendo na nossa mente. Como aconteceu com Íris, com a Aurora, e depois com a mulher samaritana. E é por isso que a única solução é a solução que Joana nos dá. Que é advinda da mente do Cristo, ela diz no livro Autodescobrimento, capítulo 2, nós deveremos todos os dias nos perguntar 3 questões para controlar a nossa emoção. Como que eu reajo a mim mesmo? Porque tem gente que não se perdoa. Tem gente que se eu mostrar um espelho, a pessoa não consegue se encarar. Tem gente que mal penteia o cabelo para não precisar olhar no espelho por muito tempo. Isso é sério. Tem pessoas que penteiam o cabelo assim, o espelho está aqui, vai penteando, dá uma olhadinha. Porque tem gente que fala, Vanessa, às vezes eu acho que vai acontecer alguma coisa quando eu olho no espelho. Parece que tem alguma coisa no espírito lá. Tem. Você está vendo mesmo o corpo de um espírito. Mas não é um ghost, não. É você mesmo. Ou a tua potencialidade. Então, por isso que a gente fala, como que eu estou me encarando. E é por isso que a gente faz um exercício que é muito simples, aparentemente. Mas é um exercício que funciona. A gente vai olhar no espelho pelo menos uma vez ao dia, olhar olho no olho e falar, pensando como eu reajo a mim mesmo. Eu te perdoo, Vanessa.
Faz isso sem ser na frente dos outros, claro. Porque o povo pode achar que a gente... E a segunda expressão, eu te amo, Vanessa. Tem que olhar no olho. Ai, Vanessa, que horror isso. Porque tem gente que acha que isso aí é um amor egoísta, não é auto-amor. Se eu não me amo, como vou amar o outro? E no fim eu falo, muito obrigada, Vanessa, por você me trazer essas experiências, às vezes meio malucas, porque me faz crescer. Façam essa experiência hoje e façam a mesma experiência depois com relação aos outros. Quando a gente se pergunta, qual é o meu comportamento em relação aos outros? Quando alguém faz X coisa, nunca mais vou falar com aquela pessoa. Faz o mesmo exercício. Eu te perdoo, fulano. Às vezes não vai falar para ele, mas fala na tua mente. Vanessa, é difícil. Fala assim, olha, eu estou tentando te perdoar, então. Vanessa, falar que ama, mas não amo, não. Fala assim, olha, eu vou tentar gostar de você. Faz o exercício. Eu estou falando porque eu comi esse açúcar. Eu testei isso. Eu sei que às vezes é difícil, mas digo para vocês, é algo que pode fazer milagres, não existem milagres. É um exercício que funciona. E no fim dizer, muito obrigada por você me testar nisso, porque como o Emmanuel disse, são instrumentos do nosso crescimento. É difícil, dói, a gente chora, mas depois supera. Porque no último momento, eu vou me perguntar, como é que eu devo trabalhar meus sentimentos em relação a mim e aos outros? Nessa linha de direção, na direção do Cristo. Porque é cansativo, né, gente? A Íris, a Aurora, cada um de nós tem uma Íris, a Aurora aí dentro. Ou o Antúlio, ou o sacerdote, os pais deles. Chega uma hora que cansa. A gente fala, não aguento mais sentir essa raiva. Eu queria que alguém tirasse. Eu queria que alguém tirasse essa angústia. Está me cansando demais. E é aí que a gente se rende ao Cristo. E a gente vai beber dessa fonte que nunca vai terminar. Porque Cristo, nessa hora que nós quisermos beber da fonte, precisa andar no sol a fino, ao meio-dia. É o meio-dia do sol forte, das emoções mais difíceis. Quando os impulsos de raiva, de ódio estão mais fortes, mas nós enfrentamos e falamos, não dá mais. Chega. Eu preciso superar isso. E é quando Jesus nos fala que a minha água será como aquele rio, aquele ribeirão que dará vida eterna. É uma vida eterna de felicidade, de leveza, de alegria e de plenitude, onde nós temos um porto seguro dentro e que nada efêmero na vida vai abalar. Vamos aceitar a proposta do Cristo, porque nela nós vamos sair do descontrole da emoção e encontrar a verdadeira saúde espiritual, a saúde interior, a saúde mental. Por isso que Alta de Souza, inspirada no Cristo, quando no plano desencarnado, tendo passado vicissitudes na sua última reencarnação, ela despertando para a realidade do Cristo, além das suas poesias da terra, veio através de Chico dizer, repara, e disse para a gente, para cada um de nós, ela disse, repara, além das rosas do teu horto,
onde a luz dos teus sonhos brilha e mora. Os romeiros que seguem estrada fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados, náufragos sem porto, tristes, rogando a luz de nova aurora. Trazem consigo a dor que clama e chora, nas chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, rogando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, desfrutando o teu horto de belezas. E o Mestre amado habitará contigo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja neste caminho de luz, hoje e sempre, que assim seja.